Olá, queridos irmãos. Prazer estar falando com vocês. Eu sou o pastor Wellington e estou fazendo esse vídeo a pedido do nosso amigo pastor Robson, né? Pastor da IDPB Vista Alegre, em São Paulo. É um prazer estar falando com vocês pela primeira vez. Acredito que vocês não me conheçam, né? Eu trabalho junto com o pastor Abimael, que vocês já conhecem, no DENET Nacional, Departamento Nacional de Educação Teológica. E sou o vice, junto com o pastor Abimael, neste departamento de educação teológica, né? Trabalhando com teologia, abrindo portas para que a educação teológica na nossa igreja, na nossa instituição, seja cada vez mais viável a todos os irmãos e possamos ter pessoas interessadas no estudo da palavra de Deus, interessadas em crescimento espiritual, tá bom? Eu quero deixar com vocês uma meditação na palavra de Deus, que eu mesmo estou meditando esses últimos dias, inclusive, poucos dias. Novamente me veio à mente, você sabe que o Espírito Santo, ele nos direciona a palavra, né? Ele nos faz lembrar de coisas que a gente leu e esquece, normal. Depois a gente lembra de novo e vai meditar novamente, isso é normal na meditação da palavra. E a meditação que eu trago é de Números, capítulo 13, quando Deus falou com Moisés para enviar 12 espias para a terra de Canaã. Eles tinham saído de escravo do Egito para que se cumprisse a promessa de Deus na vida daquela nação. Eles tinham que voltar para Canaã, mas Deus, na sua sabedoria, fez testes com o povo, né? E falando com Moisés, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Número capítulo 13, versículo 1, o 2 e o 3, nós vamos ler. O versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, versículo 2, envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Interessante Deus falar isso aqui, né? Eu hei de dar. É um fato. Deus está dizendo aqui, fato, eu vou dar a terra, né? Aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, os 12 que foram enviados não eram homens quaisquer. Eram homens influentes e homens de governo. Está entendendo? Homens de governo. Versículo 3 diz: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. É muito interessante esse texto da palavra de Deus em vários sentidos. A gente tem uma história maravilhosa, mas uma história cheia de detalhes. Sabe, irmãos, essa meditação eu estou fazendo baseada até no momento que nós estamos vivendo, desde o ano passado, esse momento. O pastor Robson havia me falado do tema do mês, se não me engano, né? De vocês. E esse tema, fechando as portas para os inimigos, né? O nosso principal inimigo é o diabo, né? Que usa de todas as artimanhas para atingir a igreja, atingir pessoas, enfim. Mas essa história, o que tem a ver essa história conosco? Bem, essa história, eu estava meditando nela, de como as pessoas encaram a vida. E no presente momento, a gente está vivendo um pouco desse quadro de Números capítulo 13. Porque dos 12 homens que foram enviados, 2, Josué e Caleb, viram a promessa. Eles olharam para frente e tudo que eles viam era a promessa. Deus vai nos ajudar. Deus está conosco. Deus está nos dando a vitória. Deus disse aqui na sua palavra, no coração deles havia isso aqui: eu hei de dar a terra aos filhos de Israel.
E o tempo todo aqueles dois homens, Josué e Caleb, tinham isso em mente. Mas os outros 10, eles foram dominados pelo medo. O medo é uma arma do inimigo contra nós. O medo é uma estratégia usada há muito tempo. Essa estratégia usada hoje contra nós, ela nos tira a fé e nos torna pessoas sensíveis e incrédulas. Porque qualquer coisa que alguém fale nesse momento se encaixará mais com os 10, que eram 10 cabeças, 10 príncipes, 10 homens influentes na nação de Israel contra 2. 2 olhavam para a promessa, mas a nação, o povo, ele não olha para os 2, ele olha para os 10. Porque o medo dos 10 é mais contagiante. A influência dos 10 é mais contagiante por causa do medo. O medo tem a ver muito com uma estratégia psicológica usada pelo inimigo para desviar do principal assunto. Isso também é interessante. É uma estratégia psicológica que atinge a seguinte maneira. Imagine como é que o diabo age. Ele age da seguinte maneira. Imagine um casal e o marido sai para trabalhar e todo dia aquele marido chega em casa às 7 horas da noite, mas num determinado dia aquele marido chega em casa às 10, quase 11 horas da noite. E a mulher já desconfia, ciumenta, ela desconfia que o marido está traindo ela. Quando aquele marido chega em casa, a primeira coisa que a mulher pergunta do marido é: onde você estava? Onde você estava? Porque o principal da história é onde o marido estava. E ela pergunta: onde você estava? E para desviar o foco, o que o marido diz? Naquele momento, para desviar o foco, o marido olha para uma aranha que está na parede, e realmente a aranha está lá na parede. E a esposa olha para trás, vê a aranha e grita, assustada, com medo. E naquele momento o que acontece? O marido, que deveria se explicar para a esposa por que chegou tarde, onde estava, o que estava fazendo, ele se transforma num herói. Então ele vai e caça a aranha, ele mata a aranha, ele persegue a aranha. O foco é desviado. O foco principal não é a aranha. O foco principal é onde o marido estava. A prestação de conta do marido que não é feita. Porque o medo da mulher faz com que o marido se torne um herói. Então nós estamos vivendo um momento interessante, porque nós estamos dentro desse mesmo aspecto. O medo está tirando a fé das pessoas. E algumas pessoas até deixam a igreja com medo, deixam o evangelho por causa do medo. Isso é uma arma do inimigo, uma arma terrível contra nós, que está sendo usada, nitidamente usada pelo inimigo e pelos inimigos que a igreja tem. Naquele momento, o herói, que é o marido, consegue desviar o foco. Esses 10 homens conseguiram fazer com que a nação de Israel perdesse o foco da promessa. Deus já havia prometido a terra de Canaã para a nação de Israel, para os filhos de Israel, mas o foco mudou por causa do medo. Então todo mundo olhou para o que os 10 tinham a falar. E o que os 10 tinham a falar? Gigantes, homens grandes, perigosos, nós vamos morrer. É a aranha. Está entendendo? A aranha. Todo mundo ficou olhando somente para a aranha e perderam o foco da promessa. Os dois, Josué e Caleb, não perderam o foco da promessa, ficaram olhando para a promessa, independente do que acontecesse, independente de qualquer consequência, eles olhavam para o principal. Vamos conquistar a terra, vamos morrer para isso, vamos lutar para isso, vamos pegar em espadas para isso. E o medo dos 10 dominou. O que aconteceu? Bem, resultado do medo foi que a nação de Israel ficou perambulando na terra, no deserto, na região do Sinai, durante 40 anos.
durante 40 anos. E eles entraram pela terra de Canaã, atravessando o Rio Jordão, não precisava. Se você pegar o mapa da região, eles não precisavam dar aquela volta toda que eles deram, passando pela região de Moabe, dos Moabitas, dos Amonitas, não precisava de nada daquilo. Tiveram que atravessar o Rio Jordão, perambulando 40 anos. Tome cuidado com o seu medo, porque senão você vai também perambular 40 anos. Tome cuidado com o seu medo, porque senão você vai ver a aranha. Você vai olhar para a aranha. Você não vai olhar para a verdade, a justiça e a liberdade. São 3 coisas que o Evangelho traz para nós. A verdade de tudo. Não é só a verdade da religião. Não é só a verdade da Bíblia. O Evangelho traz para nós toda a verdade de tudo que nos cerca. O Evangelho traz para nós a justiça, mesmo porque Cristo é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria. Então, o Evangelho, quando ele vem, ele traz a verdade e a justiça. E essa verdade, nos traz a liberdade. Ninguém fala de liberdade como o Evangelho. Onde o Evangelho está, existe liberdade. Onde o Evangelho sai, onde o Evangelho é diluído, as pessoas perdem o foco da liberdade. E elas aceitam qualquer coisa em troca da sua liberdade, por causa do medo. Então, a nação de Israel perambulou 40 anos por causa do medo. Tome cuidado na sua vida, fazendo uma reflexão e uma aplicação desse texto bíblico. Tome cuidado para você não perambular 40 anos pelo deserto. Olhe para a promessa. Olhe para a verdade que Jesus traz acerca de tudo, não apenas do Evangelho. Não seja um religioso, mas acerca de tudo. Olhe para a justiça que Jesus traz acerca de tudo. Não apenas a justiça para o perdão dos pecados, mas acerca de tudo. Olhe para a liberdade que nós temos no Evangelho, mas que nós temos na nossa sociedade, vivendo como nós estamos acostumados a viver. É interessante, falando de verdade, de justiça e de liberdade, que esses itens, as pessoas não percebem, mas esses itens não são itens de uma religião. Eles são itens de um governo. Você já viu aquela frase que diz que religião e governo não se misturam? Religião e Estado não se misturam? Isso foi inventado e criado pelos inimigos da igreja. Pelos inimigos da igreja. Quando Jesus voltar, ele não vem para instalar a sua religião, o cristianismo. Quando Jesus voltar, ele vem para instalar o governo. Quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que nós teremos 7 anos de grande tribulação. Mas depois dos 7 anos de grande tribulação, nós teremos 1000 anos de paz. Esses 1000 anos de paz é para a instalação de um governo, irmão. Não é de uma religião. Haverá um trono. Nesse trono se sentará um rei. Você já parou para pensar nisso? Haverá um trono, nesse trono haverá um rei. E esse rei governará. Verdade, justiça, liberdade. Está entendendo? Então é muito complicado, muito difícil você falar com pessoas que não têm essa noção de governo. O trono de Jesus Cristo será instalado sobre a terra. E provavelmente não é essa terra como nós conhecemos hoje. Fica aqui uma aplicação para mim e para você. Nós precisamos aprender a dominar o medo. Nós precisamos aprender a olhar para a promessa. Nós precisamos aprender a governar. O que é que você tem feito na sua comunidade? Preste atenção. Tire a religião de lado. O que é que você tem feito na sua comunidade para melhorar o governo de Cristo Jesus? Quais as aplicações práticas disso? Durante não estou falando agora, durante esse período, que é um período que homens estão dominando e governando de maneira errada.
Mas o que é que nós vamos fazer quando isso tudo acabar? Qual a decisão que nós vamos tomar para ajudar pessoas a não ter medo, a ter verdade, justiça e liberdade? Essa aplicação deve servir para a tua vida, para você não perambular 40 anos pelo deserto, para você focar na promessa e para você focar no governo. O governo de Cristo precisa começar hoje, na tua vida, no bairro onde você mora, na rua onde você mora, do jeito que for possível. É uma meditação diferente, mas é uma meditação correta da palavra de Deus. Uma meditação sem religiosidade, sem religião, uma meditação prática de vida, vida constante, hoje, que é o que eu já vivo, eu já pratico isso. Eu não estou falando de algo que eu não vivo, que eu não pratico, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a igreja IDPB Vista Alegre, Deus abençoe os pastores da igreja, Deus abençoe os líderes, Deus abençoe a palavra de Deus no teu coração, que se multiplique profundamente. Sabe, isso é o que eu desejo para você, eu tenho certeza que é o que o Espírito Santo de Deus deseja para todos nós, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até mais.